Hoje é dia 25 de abril de 2022, são 10 horas e 20 minutos em Franca, São Paulo, numa segunda-feira. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, O Universalismo Crístico. Universalismo Crístico é uma obra psicografada por Roger Bottini Paranhos. Roger Bottini Paranhos, ele, sob esse título, Universalismo Crístico, o futuro das religiões, é um livro profético que procura preparar a humanidade para a visão espiritual do futuro. A busca consciente de espiritualidade, em oposição à submissão, religiosa atual, que escraviza ao invés de libertar. Adotando uma metodologia simples, filosófica, baseando-se em 3 alicerces principais. Primeiro, amor ao próximo como a si mesmo, respeito às opiniões, ao pensamento alheio. Na sequência, diremos o restante. O autor nos apresenta a ideia central, que procura unir os ensinamentos de todas as religiões e propõe um mecanismo evolutivo para que ela se mantenha sempre atual, dinâmica, resolvendo o maior problema das religiões: a estagnação. A estagnação em meio a um mundo em constante movimento ascensional. Em Desdobramento Espiritual, Roger Bottini Paranhos visita as esferas espirituais superiores e as regiões do astral inferior, para obter opiniões dos mestres da luz e dos magos negros a respeito do universalismo crístico. Em segunda parte, narração dos precursores da nova era, para implantar na Terra a visão espiritual do terceiro milênio, com uma leveza e idealismo emocionantes. O jovem Rafael, orientado pelo mais alto, ao lado de sua alma gêmea, Érica, impressiona multidões com a sua sabedoria e lucidez espiritual, inspirando os idealistas a silenciar os ortodoxos mais retrógrados. Um livro que funde os estilos já apresentados pelo autor na obra Sob o Signo de Aquário e a história de um anjo. E como diz Hermes no prefácio, todo aquele que deseje ser livre à busca da verdade por suas próprias mãos, que nos siga nas próximas páginas. Nós estamos à página 36, 37, onde, em um diálogo entre Hermes e Roger Bottini Paranhos, Roger afirma o seguinte: espero que estejas certo, porque hoje em dia até a mensagem de amor é algo que é ou deveria ser algo para ser entendido com facilidade, abre margens a várias interpretações.
o ego de cada um tenta adequar o conceito de amor, exarado pelo avatar Jesus, aos seus próprios interesses. Hermes levantou-se e me convidou a caminhar em direção a um grande lago na cidade astral, império do amor universal, que naquele dia estava absolutamente deslumbrante. Os raios de sol refletiam no lago como se fossem estrelas a faiscarem e mergulharem no sereno espelho d'água. No meio do caminho, ele me confidenciou: isto é fruto da ignorância espiritual da humanidade. Isto é fruto da ignorância espiritual da humanidade. Se o homem procurasse se espiritualizar verdadeiramente, veria que o amor não é assistencialismo, nem permissividade. Que vemos nos dias de hoje: assistencialismo, permissividade. E muito menos um ato apenas de consolar o próximo, quando o fundamental é o esclarecimento. Aproveitando o gancho de sua linha de raciocínio, falei com empolgação. Sim, observo isto com frequência. As pessoas estão sempre lamentando o seu destino, sem compreender o objetivo de suas vidas. Não movem suas vidas 1 milímetro em busca do entendimento espiritual. Apenas se dedicam a assuntos frívolos, triviais, afeitos ao dia a dia, da rotina existencial, na indumentária física. Quando surgem obstáculos em suas vidas, são os primeiros a lamentar e ingressar em um estado depressivo. A pior enfermidade é a ignorância espiritual, pois o homem fica cego para buscar a solução e o progresso em sua vida. Definitivamente, o maior mal da humanidade não está em nenhum dos atos de comportamento anticristo, mas sim na ignorância. Buda tinha razão quando afirmou que a luta não é entre o bem e o mal, e sim do conhecimento contra a ausência dele, a ausência do conhecimento, ou seja, a ignorância. Ao chegarmos bem perto do lago, Hermes parou e se voltou para mim. Estaquei o passo. Ele colocou as mãos sobre os meus ombros e me afirmou: como vê, Roger, Bottini Paranhos, o trabalho não é tão difícil. Basta que os encarnados libertem-se da ignorância, buscando o conhecimento. Como já afirmamos diversas vezes em nossos trabalhos anteriores, a reencarnação sistemática dos eleitos para a nova era, no 3º milênio, mudará a face, mudará o status quo vivencial da humanidade, matriculada na escola da Terra. Os novos habitantes da Terra serão almas libertas da ignorância, sedentas, Roger, pelo conhecimento,
que transforma bárbaros em anjos de luz. Estes novos moradores do chão da terra jamais serão escravizados pelos caprichos da carne, como são os atualmente moradores deste orbe. Então eles jamais serão escravizados pelos caprichos da carne para atender aos seus anseios, porque a sua bagagem espiritual estará livre das taras psicóticas da humanidade atual, deste ciclo que está se encerrando. A nova geração gradualmente se libertará do apego aos interesses humanos que escravizam o homem e que trazem a eles sofrimento. Sacudi os ombros em sinal de descontração, de alívio. Então, afirmei: bom, já que não devemos ter grandes expectativas em relação à aceitação do trabalho neste momento, só nos resta tentar realizá-lo com uma linguagem o mais clara possível, com o máximo de critério. Então, Hermes, vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho, querido mestre. Hermes sorriu e disse: é assim que se fala, meu querido irmão. Quem apostaria no sucesso futuro do cristianismo ao ouvir na época Jesus? Estranho rabi, conceitos inovadores, completamente inovadores, vestindo roupa simples, descalço, sem ostentação, típica dos sacerdotes de seu tempo, sacerdotes no Sinédrio. Os seus seguidores, pescadores, pessoas destituídas da sorte material dentro das convenções humanas. Quando chega o momento de uma nova revelação, meu amigo, podes crer, nada pode evitar que ela ocorra. O sábio mentor ergueu as mãos para o céu e falou com devoção: é a vontade do Altíssimo, é a vontade do Autor da vida, de nosso Pai Celeste. Os que tiverem olhos de ver, verão. Vamos realizar o nosso trabalho de forma tranquila, despretensiosa, deixando nas mãos de Deus o desencadear futuro para com esta nossa mensagem. É possível que atualmente muitos não se identifiquem com a ideia do universalismo crístico, mas certamente o futuro aprovará o que estamos intentando, provará que estamos certos. Olhei para o mentor amigo e disse: acredito que o grande entrave para a nossa união de entendimento espiritual esteja principalmente na alienação. Não estar nem aí pelo desinteresse espiritual em relação às pessoas, e não que esteja ligado a uma defesa de crenças sectárias ultrapassadas. Quem busca a verdade logo compreende que as religiões são instrumentos
de conexão com Deus e jamais agremiações que devem ser defendidas ferrenhamente, com ferocidade. Esta visão fanática não encontra respaldo em corações sinceros. Repetindo, acredito que o grande entrave para esta união no entendimento espiritual esteja principalmente na alienação das pessoas e não em uma ferrenha defesa de crenças sectárias ultrapassadas. Quem busca a verdade, logo compreende que as religiões são instrumentos de conexão com Deus e jamais agremiações a serem defendidas de maneira fanática. Feroz, esta visão fanática não encontra respaldo em corações sinceros. Infelizmente ainda é comum a acomodação a uma determinada crença sem submeter esta crença a um estudo sensato sob o crivo da razão. Se os adeptos das religiões, qualquer que seja, se fizesse perguntas básicas, não demora-se-á para perceber que tais crenças foram úteis ao seu tempo, mas que precisam ser reformuladas. No mundo de hoje, uma nova visão necessita, é urgente ser estabelecida. Ela deve ser abrangente, ir além do aspecto cultural e temporal de cada região, de cada religião. Hermes concordou com um sorriso e emoção com a minha empolgação e afirmou: a ignorância, Roger, é um mal em todos os sentidos. Veja a miséria de todos os povos, fruto da ignorância. Aquele que conhece, aquele que sente a luz de Deus, não entrega seu coração às trevas. Atualmente observamos que há milhares de pessoas sem educação básica, sem desenvolvimento profissional, qualquer que seja. As nações desenvolvidas, ao invés de estimular a educação entre os povos subdesenvolvidos, preferem estimular as guerras e a própria ignorância. A noção maquiavélica de que a nação ignorante é uma nação escrava, útil aos seus interesses, dominadores, fala mais alto aos corações egoístas dos governantes do mundo. Chegará o dia em que as nações, todas as civilizações da Terra, terão a mesma oportunidade educacional e serão estimuladas a buscar as respostas para a sua ascensão, o seu crescimento evolutivo. O planeta azul então deixará de ser um mundo de expiações, de provas, se tornará uma escola de regeneração espiritual. Mas para isso é importante restaurarmos a credibilidade nos valores espirituais. Para isso é importante restaurarmos a credibilidade nos valores espirituais no seio da humanidade. É necessário fazer com que o homem moderno compreenda a existência de Deus, evitando o clichê de uma sociedade que diz acreditar, crer na existência do autor da vida, um Deus que não se vê, um Deus que não se ouve, e no entanto está aí compartilhando suas existências no dia a dia. Portanto, saber, sentir,
vivenciar o autor da vida em si próprio e ao seu redor e em todos, no universo, é mais do que crer, é saber. Quem sabe crê um tanto mais. Olhei para o mentor amigo e falei com convicção. Talvez esteja aí o ponto central para o verdadeiro despertar. Enquanto os povos menos favorecidos não se instruírem, ainda veremos comportamentos como o do homem simples, que chama o mais abastado de doutor, devido às posses e não ao seu saber, à sua competência, ao mérito de ser realmente algo mais, além do dinheiro que Deus lhe permitiu ter. Cidadãos de nações africanas que correm desesperados junto a veículos da ONU em busca de ajuda humanitária, pessoas do mundo inteiro subjugadas por crenças religiosas absurdas, crenças ultrapassadas. É triste vermos líderes religiosos submetendo suas ovelhas, seus fiéis, aos próprios interesses, posicionando-se sobre a sombra de Deus para obter respaldo quase que divino para suas atitudes infames. Hermes editou por alguns instantes e continuou, enquanto eu estava ainda completamente absorto em meus pensamentos. Deus somente respalda aqueles que revelam sua verdade com humildade, com compreensão do limite alheio, com companheirismo. Repetindo, Deus somente respalda aqueles que revelam a sua verdade, a verdade de Deus, com humildade, com compreensão dos limites do outro e companheirismo, aceitação das diferenças, aguardando que o outro desperte por si próprio a partir da sementinha, da migalha de esclarecimento depositado em seus corações. O verdadeiro emissário é emissário de Deus, é aquele que fala das coisas do Espírito com amor. O verdadeiro emissário de Deus é aquele que fala das verdades do Espírito com reverência, com amor, com vivência, sabendo ouvir as opiniões adversas, compreendendo os limites alheios, aceitando essas opiniões quando são lógicas, meio confuso por causa da complexidade do termo, a busca, a verdadeira busca interior. Perguntei ao querido mestre, Hermes, em essência, o que procuramos? Ele sorriu e continuou. Nós buscamos o amor verdadeiro, o lídimo amor, aquele que nada espera em troca. Também procuramos conquistar desapego, meu amigo. Amor e desapego. Servir, esclarecer e passar adiante. Somente o ser desprendido, aquele que serve, que esclarece e segue adiante, conhece o verdadeiro amor livre, que realiza plenamente.
Meditei por alguns instantes na busca de uma compreensão mais palpável a respeito do tema desbravador, argumentando de maneira meio confusa. O problema é definirmos o que é amor e o que é desapego. Nós poderíamos afirmar que o amor é fazer o bem ao próximo, mas o que seria fazer o bem? Já vi pessoas dizendo que prejudicaram seus vizinhos para que seus filhos fossem beneficiados. Esses pais acreditam estar fazendo o melhor para os seus descendentes e não acreditam ou não aceitam que estavam, na verdade, prejudicando aqueles ao seu redor, inclusive os próprios filhos. Comportam-se como se ainda vivêssemos em um regime tribal. Até mesmo nações em guerras acreditam estar realizando uma guerra santa, para promover o bem, enquanto jovens sendo trucidados em campos de batalha. Agora, quanto ao desapego, mestre, como diferenciar o que é escravizar e o que é utilizar-se dos recursos materiais, emocionais, para promover a felicidade. Então vamos repetir. Como diferenciar o que é escravizar do que é utilizar-se de recursos materiais, emocionais, para promover a felicidade? Alguns pregam libertação através da miséria completa, mas sabemos que os recursos materiais podem nos auxiliar, promover o bem comum. Prega-se o afastamento das posses, mas o dinheiro, quando bem utilizado, pode auxiliar na evolução do homem, muito mais do que a fuga dele, insinuando-se como virtuoso quando, na verdade, por vezes esconde o medo de assumir responsabilidades maiores. Infelizmente, uma explanação superficial não resolve o problema da definição desses conceitos. Oh, mestre, ilumina-me. Que dizes a respeito, Hermes? O sábio mentor sentou-se ao meu lado e, em tom de brincadeira, de humor, afirmou: tu estás polêmico hoje, meu amigo Roger Bottini Paranhos, mas é isto muito saudável. Toda fé deve ser raciocinada. Quem dera a humanidade buscasse Deus através da crença pessoal e não por meio de submissão a algo, alguém que não compreende na essência. Hermes suspirou e falou quase que de si para si próprio. A eterna luta do conhecimento contra a ignorância, é eterna luta, porque esta escada ascensional é infinita. Essa é a realidade maior das batalhas interiores. Quebrar paradigmas, conceitos estabelecidos e enraizados em nós mesmos. Tu sabes me dizer o que é certo ou o que é errado, Roger? Olhei para Hermes, surpreso, estupefato com a transferência da responsabilidade da resposta para a minha pessoa, e de olhos esbugalhados, quase a saírem das órbitas, afirmei:
Se tu não sabes, Hermes, meu mestre, quem sou eu para explicar tal conceito? Hermes sorriu solidário e me afirmou: já parastes para pensar, Roger, que as convenções sociais, as regras de conduta, o juízo que fazem uns dos outros, podem fazer parte de um grande equívoco? Vê como o passar dos séculos, o conceito sobre o casamento, sobre a virgindade, meu amigo, vai se modificando. Na Idade Média, até mesmo no início do século passado, mulheres que experimentavam o ato sexual antes do casamento tinham suas vidas desgraçadas, meu amigo. Tudo por puro preconceito. Atualmente esses valores se transformaram e ainda estão se transformando. Coisa do demônio. Ou uma nova compreensão da realidade, desta realidade. Uma nova compreensão, um novo valor. Tudo isso deve ser pensado e analisado, Roger. Tudo isso deve ser pensado e analisado, meu amigo, sob a ótica de não se fazer ao outro o que não deseja para si que o fosse feito, adequando esta máxima à época, a cada época, a toda época e às novas etapas de consciência estamos vivendo, evolvendo, seguindo adiante. Porque o ato sexual deve ser visto como pecaminoso se é um ato de natureza divina? Desde que feito com responsabilidade, lealdade, respeito entre as partes envolvidas. Corado, surpreso com o tema proposto por Hermes, olhei para o amigo e mentor e, de certa forma até irônica, disse: acho melhor pararmos por aqui, senão muitas pessoas adotarão, por espanto, uma postura de abandonar imediatamente esta leitura, Hermes. Ou então seremos queimados na fogueira da Inquisição moderna. Ambos sorrimos espaçadamente, de forma descontraída, sabia, e Hermes atalha esse momento de descontração dizendo o seguinte: talvez aconteça algo pior, meu amigo, como alguém afirmar que estás sendo obsediado por espíritos do mal, que as minhas palavras são de um espírito fascinador. Depois de alguns instantes, onde chegamos a nos abraçar, Hermes assume um semblante de seriedade. Estás ampliando a tua consciência, Roger. Querido irmão, fico feliz com isso. Nós precisamos de um canal que rompa paradigmas e que compreenda um tanto mais além. O trabalho é árduo, certamente, pois não iremos chover no molhado,
falar por falar, escrever por escrever, apresentar páginas e páginas. Inutilmente, como tu bem o dizes. Desejamos abordar neste livro temas bem polêmicos, como, por exemplo, a submissão a convenções sociais, a submissão a paradigmas religiosos ultrapassados. Somente se tiveres somente se tu, Roger, estiveres preparado para romper paradigmas, preconceitos, os teus próprios preconceitos, é que conseguiremos realizar uma obra verdadeiramente revolucionária. Achas que estás pronto? Dispõe-te para este fim? Fiquei em silêncio por alguns instantes, observando as aves que sobrevoavam o lago e mergulhavam como flechas para abocanhar peixes. Ali, no plano astral, me perguntei se aquilo era real ou se era mais um recurso de minha mente para compreender as sensações espirituais ao meu redor. E então pedi a Deus que me permitisse colocar isso tudo de forma clara, de forma inteligível. Oh, meu Deus, me ajude. Depois de alguns momentos de hesitação, falei com uma voz um tanto insegura. Nasci para isso, não foi? Claro que também para tentar acalmar os meus demônios que vivem dentro de mim. Mas entrei na matéria para escrever que os outros, aquilo que os outros até mesmo receiam escrever, se coram em pensar ser transmitido pelas suas mãos. Hermes manteve-se em silêncio e somente sacudiu a cabeça, aquecendo as minhas elucubrações. Eu suspirei. Conformado. E disse: se isto é para o que vim, se é para isso que estou aqui, vamos até ao fim, mestre. Custe o que custar. O nobre mentor colocou a mão sobre meu ombro e falou: desde o nosso primeiro passo no livro A História de um Anjo, nós estamos te trabalhando, meu amigo, para este momento que é chegado. Este momento que é chegado. Universalismo crístico, o futuro das religiões. Na verdade, estamos preparando também os nossos leitores, porque toda transformação exige um período de transição, uma ponte que une as duas extremidades. Os nossos 6 livros iniciais foram um belíssimo período de adaptação para ti, meu amigo, e também para os nossos leitores, que aprenderam a amar o trabalho pelo qual és a caneta. És a caneta viva, Roger Bottini Parenhos. Caneta viva para o mundo maior. Desde o lançamento de nosso primeiro livro, começamos a migrar para uma compreensão mais avançada da realidade espiritual. Os leitores mais ortodoxos reagiram. Os leitores
mais ortodoxos reagirão, meu amigo, de forma negativa a essa migração da consciência. Já os que estão preparados para a nova era acompanharão os nossos passos com alegria. Quando se rompe o lacre de um ciclo evolutivo para outro, se gera conflito. Repetindo, quando se rompe o lacre de um ciclo evolutivo para outro, se gera conflito, se gera resistência, enfado, necessidade de perseverança, de tolerância para com um ligeiro e momentâneo mal-estar, pois há uma mudança revolucionária, o abandono do homem velho para o homem novo. O sair da zona de conforto não é fácil. Migrar para evoltos conceitos. Vê o que acontece com o nosso querido Mestre Jesus quando rompeu o paradigma da cultura religiosa judaica. Ele afirmou: vim lançar fogo sobre a terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda. Julgais que eu tenha o que desejo, senão que ele se acenda. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo. Vim trazer a divisão. Isso está em Lucas 12, 49 a 51. O mestre dos mestres afirmou que veio trazer uma nova verdade, um novo fogo, um novo ensejo, uma nova proposta vivencial, uma nova política. Amar-se, amar ao próximo, amar ao Deus, tolerar-se, tolerar ao próximo, seguir adiante. E Jesus deseja que este fogo se alastre, e igualmente nós, meu amigo, com o universalismo crístico, toda nova verdade, todo novo entendimento traz um despertamento, uma revolução interior, meu amigo, que causa ligeiro distúrbio na paz imediata, entendida aqui como acomodação, a paz da acomodação, da zona de conforto. As pessoas que se adaptam às suas consciências dentro das religiões, adaptam suas consciências dentro das religiões e não buscam a essência divina. Vivem como robôs, como zumbis, apenas cultuando sem vivenciar os ensinamentos espirituais. Culto sem vivência legítima, espiritual. O ensimismar, o evolver de si para si mesmo, descobrir a chama crística que é imanente no coração de cada um de nós, que espelha o todo na parte. Somos a essência do autor da vida. Temos que tirar a jaça para que esta essência brilhe. Afastar o ego, afastar o eu limitado, para que essa essência se manifeste pura, cristalina, soberana, produzindo, fazendo-nos produzir a 100 por 1,
Hamilton. A divisão do rebanho é a natural separação dos que compreendem a nova revelação daqueles que desejam se manter escravizados ao velho modelo. Mas no futuro todos se congregarão, todos se agremiarão ao modelo novo, se filiarão à nova mudança. Assim é como acontece hoje em dia com a mensagem do amor de Jesus, independentemente das religiões, conforme já lhe disse, o tríplice aspecto que sustenta esta nossa proposta: amar ao próximo como a si mesmo, amar-se, respeitar o status quo do outro, o posicionamento de compreensão do outro. Isso é uma verdade tão cristalina que ninguém questiona, que ninguém deixa de perceber. Pode não vivenciar, mas compreende. Hermes meditou por mais uns instantes e prosseguiu. Cada nova revelação implica novas ideias. E novas ideias causam desconforto. O ser humano resiste a mudanças, sempre. A cada etapa existencial, o ser humano resiste às novas ideias, às mudanças, desejando permanecer na zona de conforto. Entretanto, lentamente os indivíduos vão se libertando do medo do novo e encontrando luz, o que causa uma divisão momentânea em todo o rebanho do Senhor. Conforme já foi dito, o novo propõe uma legítima melhora, um estado mais farto de vida, um estado mais pleno de vida, um estado mais fácil de vida, novas compreensões, novos poderes, novas potências, uma estabilidade mais plena, inatacável. Quando os computadores chegaram à Terra, a princípio as pessoas pensaram que iriam perder suas profissões, que iriam ser substituídas por máquinas, mas devido à praticidade, aos recursos, pelo contrário, facilitou a vida de todo mundo. Uma máquina de lavar chega às mãos de uma dona de casa. Nossa, o que a mulher vai fazer agora? A mulher só tem que lavar roupa. Então, esses novos conceitos, trazendo novas possibilidades e a gente se beneficiando desses recursos, não tem outra possibilidade senão se acomodar à nova zona de conforto, mais plena, mais segura, mais permanente, e durar um tanto mais, até compreendermos novos conceitos. Eu sorri, compreendendo aonde Hermes queria chegar. Então falei, eu gostaria de reproduzir aqui palavras de Akhenaton. Aliás, Allan Kardec, como todos o sabemos. Essas diversas personalidades me causam um ligeiro desconforto, uma confusão. Utilizando essas palavras de Kardec no prelúdio do livro A Nova Era, elas foram pinçadas do livro A Gênese. O Espiritismo caminhando com o progresso.
não será jamais ultrapassado, porque as novas descobertas lhe demonstrando que se está em erro sobre um ponto, modificar-se-á este ponto. E uma nova verdade se revelando, o Espiritismo a aceitará. Hermes voltou para mim e falou: sim, Roger, bela lembrança. Não só o Espiritismo, mas todas as religiões deveriam sempre lembrar desta máxima. Este é o terceiro alicerce do universalismo crístico, estar sempre em evolução. E o segundo? Vamos lá, vamos voltar aqui. A crença na reencarnação e a consciência do karma. Reencarnação em karma e karma implica injustiça. Então, o primeiro princípio é amar ao próximo como a si mesmo. Respeitar o limite do próximo. O segundo, a crença na reencarnação e a consciência da existência do karma, da lei de causa e efeito. O terceiro fundamento é a busca incessante pela sabedoria espiritual, aliada ao progresso filosófico, científico, com o objetivo de promover a evolução integral da humanidade. Então, repetindo, Hermes meditou por alguns instantes e prosseguiu: a cada nova revelação implica em novas ideias, e as novas ideias causam desconforto, ou seja, novas ideias, evolução, né? Pois o ser humano resiste à mudança. Entretanto, lentamente os indivíduos vão se libertando do medo e encontrando a luz, sentindo a luz, sentindo a leveza, a pujança desta luz, destes novos vislumbres que chegam ao entendimento de cada vivente, de cada caminheiro da evolução, o que causa, no momento, naquele grupo, uma divisão imediata, mas que o tempo vai corrigindo. Bom, nós estamos então na página 42, 43. Nós vamos continuar a partir daqui, na próxima leitura. Senhor Jesus, gratidão. Gratidão por nos acolher na terra neste momento de mudança da própria terra. Uma escola de bebês que vai passar para o a pré-escola, para o primeiro ciclo, onde ainda estamos afeitos às consequências do que fizemos por ignorância ou por opção consciente, necessitando, portanto, de reencontrarmos com desafetos, com circunstâncias mal resolvidas. E, ao mesmo tempo, cientes dessas propostas, trazidas por ti mesmo, mestre. Amar, 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 amar-se, amar ao próximo, amar a Deus. Esta é a política
de teu reino. Todos somos irmãos, inclusive o Senhor, o nosso irmão mais velho. Em nome do Altíssimo, nos acolheste em sua generosidade paciente. Agradecemos a Akhenaton, ao Roger, a Ramatiz, a Hermes, que nos concedem esses instantes de reflexão em torno destes conceitos que são cristalinos, evidentes, possíveis de serem vislumbrados por cada um de nós, tal como o ar que respiramos, a luz que nos chega todos os dias, trazendo-nos o calor e a visão do caminho, nos trazendo o aconchego, a vida regalada, farta, e nos convidando ao trabalho em nós mesmos. Trabalho de rompermos com a zona de conforto, porque afinal de contas a evolução é infinita. Desde que estagiamos lá no reino mineral, passamos pelo reino vegetal, animal, atingindo a humanidade, tanto caminhamos, e a vida sempre nos convida a vencer a zona de conforto. A própria natureza da matéria nos convida a forçar, a reforçar, a fazer desenvolver os músculos físicos e os músculos espirituais, intelectuais, porque temos que resistir à desagregação da matéria, à entropia, a matéria que busca retornar ao seu estado primitivo de energia, aonde, sob a ação da mente do Criador ou de nós outros co-criadores, ela, desde o bóson de Higgs e supercorpos, ela, atendendo à vontade do observador, se manifesta na forma tal qual os nossos sentidos a percebem. A vida é mental, o existir é mental. Estagiamos no mundo das formas aqui ou ali, sob a ação consciente ou não. Criadora, mente criadora, do próprio autor da vida ou de tantos outros irmãos ascensos, ou a criação mental de formas de pensamento de irmãos tais quais nós mesmos, que buscam, dentro da própria compreensão, melhor para si próprios. A necessidade nos impele a seguir adiante. E fazemos o que fazemos. E o nosso fazer, o nosso realizar interage uns com os outros. Gratidão, Senhor, por este momento, por esse instante. Que a energia crística que cada um de nós possuímos nesse instante, em nome de Jesus, em nome de Hermes, em nome de Akhenaton, em nome de Ramatiz, de todos esses irmãos ascensos, em nome do Altíssimo,
do qual somos fagulhas. Somos a própria essência do autor da vida. E a nossa busca é retornar ao grande todo, permanecendo nós mesmos. E nesta vibração, nesta harmonia, com o autor da vida, fazendo o nosso melhor para nós mesmos, para aqueles com os quais convivemos, experienciando essas decisões. Muita paz a todos. Gratidão permanente a todos que nos ouvem. Muito obrigado.